Gente, alguém aqui já trabalhou em algo por muito tempo, só para depois descobrir que foi tudo em vão? Que não prestou para nada o que você fez? Eu lembro de uma história que eu ouvi falar, não sei se é muito bem mito ou se é verdadeiro, mas a respeito de uma pessoa que foi fazer a redação do Enem, foi fazer a prova do Enem, e na redação, essa pessoa escreveu a redação inteira. Passou horas escrevendo a redação, porque ela leu que o tema da redação era a palavra lazer, L-A-Z-E-R. Mas ela escreveu sobre o raio laser. Né? Então ela falou os benefícios do raio laser e como que o raio laser mudou a nossa vida, e as revoluções tecnológicas do raio laser. E no final, a redação pode até ter sido nota 10. Mas foi exatamente sobre o tema errado. Fez à toa. E alinhamento de expectativas, né? Você tem uma expectativa de algo e você precisa ajustar as suas expectativas. Eu não julgo esse cara, porque até para contar a história sobre ele, eu tive que conferir na internet qual que é qual, né? Lazer, laser, SZ. Então eu não julgo o cara. Mas quando a gente precisa alinhar nossas expectativas, quando a gente fala de algo que é mais menos importante, né? Mais bobo, às vezes é até engraçado. Eu lembro do dia que meus pais, a gente sempre saía domingo à noite, depois da igreja, depois de um dia inteiro, e eles falavam que a gente ia no McDonald's como, né, beleza, brinde do final de semana, por vocês terem se comportado na igreja, tudo certo. Na verdade é porque minha mãe não tinha cozinhado, que ela passou o dia inteiro, o domingo inteiro na igreja. Então no final do culto da noite tinha que ir para o McDonald's. E aí um dia chuvoso, e saiu e meus irmãos do carro, meu pai estacionou o carro num lugar, a gente sai correndo, entra, pega um lanche para todo mundo, cada um segurando ali um lanche, coca e aquilo tudo. E nesse meio tempo, meu pai saiu da vaga e foi parar em outro lugar, não sei porquê. Mas na vaga que estava ali, adivinha o que parou? Um carro igualzinho dele. E entra eu e meus irmãos, abre a porta do carro chovendo, a gente entra dentro do carro, quando a gente olha, tem um casal olhando para trás assim, com o olho arregalado. A gente olhou um para o outro, sai, saímos do carro. A minha expectativa é que o carro do meu pai estivesse ali. Por que mudou? Não sei. Mas a minha expectativa era uma e a realidade era outra. Agora, quando se trata de coisas um pouco mais importantes, né? Assim, quando a gente fala sobre casar, você não vai querer entrar no carro errado do seu casamento, porque não tem porta de saída. Então, quando se trata do casamento, você quer ajustar suas expectativas para você casar com a pessoa certa, para não descobrir 30 anos depois que você está com a pessoa errada. Né? Quando se trata de onde morar, você não abre o Google Maps e faz assim no Google Maps, onde teu dedo parar, é para lá que eu vou morar. Não. Você quer acertar no lugar onde você vai morar, você quer acertar, ajustar suas expectativas com a realidade porque é uma coisa séria, é uma coisa importante, a gente não decide assim do nada. Né? Sociedade, você vai entrar em sociedade, você está prestes a fazer um negócio e você não chega na rua e fala assim, tá de bobeira? Tô. Vem ser sócio comigo, então? Claro que não. Você alinha as suas expectativas de acordo com o que você quer, porque as coisas importantes da vida a gente dá valor e a gente quer acertar. A gente quer fazer certo, a gente quer escrever a redação no tema certo, a gente quer entrar no carro certo, a gente quer casar com a pessoa certa, a gente quer acertar. Quanto mais quando a gente fala da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Quão mais importante é a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que Deus espera de nós e aquilo que nós entendemos do que Deus espera de nós. Né? A gente precisa ajustar as nossas expectativas com relação ao que Deus quer pra gente. Porque a gente quer fazer a coisa certa, todo mundo quer fazer a coisa certa, não tem ninguém querendo assim, eu vou tentar fazer com que a minha vida dê errado. Ninguém pensa assim, né? Eu vou fazer de tudo para dar errado. Não, a gente quer fazer a coisa certa. E Deus te deu essa vida, Deus te deu essa oportunidade, Deus te colocou aqui nesse tempo, nesse lugar, nessa hora, e esse é um presente que Deus te deu, o presente da vida, o dom da vida, aqui e agora. Então, será que a sua expectativa sobre o que você deve fazer com esse presente que Ele te deu está alinhado com a expectativa de Deus sobre o que você tem que fazer com o presente que Ele te deu, da vida? Então a pergunta que eu tenho para fazer essa manhã para vocês é, para o que você está vivendo? Para o que você está vivendo? Porque todos estamos vivendo por algo.
Todo mundo aqui, se você está respirando, se você está conectado online e você, por acaso, ainda está respirando, glória a Deus, você está vivendo por alguma coisa. Você está vivendo ou por dinheiro, ou por fama, ou por sucesso, ou por ter experiências, ou então pela tua família, pela tua próprios prazeres, pela expectativa dos outros, alguma coisa você vive. Por alguma coisa que você vive. Né? Existem expectativas do que os outros colocam a respeito de nós, que a gente tem que fazer. Existem expectativas que nós mesmos colocamos em nós mesmos, né? A gente se coloca essa expectativa do que a gente tem que fazer. Agora a pergunta é, para o que será que Deus espera que nós vivamos? Para o que você está vivendo? Você pode perguntar para quem está do seu lado, você está vivendo para o quê? Você está vivendo para o quê? Então, olha só, a gente precisa alinhar as nossas expectativas com as de Deus, para chegar no final da vida tendo cumprido o propósito de Deus. A última coisa que eu quero é chegar no céu, me encontrar com Deus e apresentar para Ele a minha redação. Aqui é a minha vida, olha o que eu escrevi, olha o que eu fiz com a minha vida. Ele fala, ih, rapaz, tema errado, deu mole. Não, eu não quero isso, eu não quero que Deus olhe para mim e fale, cara, não era bem isso que eu esperava de você. E Deus também não quer falar isso para você. Às vezes a gente tem uma imagem, né, de um Deus carrancudo, né, com raiva, que está doido para mandar alguém para o inferno. A vontade dele é que ninguém acerte. Mais um entrou no céu e ele, que droga. Estou doido para chegar aquele que fez tudo errado. Não, é o contrário. Deus está doido para salvar. Deus está doido para que você acerte. Deus está doido para que você encontre o propósito que Ele colocou na sua vida. E que você acerte o alvo. Que você faça da tua vida valer a pena. Que você viva para a coisa correta. Que você alinhe as suas expectativas do que você tem para a sua vida com as que Ele tem para você. Então, gente, o apóstolo Paulo, na Bíblia, escreveu grande parte do Novo Testamento na Bíblia. Ele escreve uma carta aos Efésios, onde ele mostra para o que nós devemos viver. Ele mostra a expectativa de Deus para a gente. Ele mostra a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E você quer saber a expectativa de Deus? Você quer saber a vontade de Deus para você? Alguém? Amém. Então, eu vou experimentar algo diferente aqui hoje. Eu aproveitei que meu pai não sabe que eu fiz isso. Peguei o iPad dele. Mentira. E vou tentar jogar o que está aqui, para a gente ler junto ali atrás. Vamos ver se funciona? Uhul! Beleza. Então, olha só. Eu quero ler com vocês Efésios 1, de 4 a 14. Mas antes da gente começar, geralmente a gente lê a Bíblia assim. A frase está escrita toda assim. O problema é que no original, e principalmente a maneira como Paulo escreve, ele meio que não tem ponto, não para de escrever. Então, esses 10 versículos, do 4 ao 14, na verdade até os anteriores, ou seja, 14 versículos, é uma frase só. Ele vai escrevendo, vai botando vírgula, vai parando, vai emendando uma coisa na outra. E a gente lê a Bíblia assim, né, linear, óbvio, mas às vezes a gente perde um pouco do sentido do que ele está falando. Então, eu quero fazer um negócio aqui contigo hoje. Tentar ler a Bíblia assim, quebrado. Porque olha só, Efésios de 1 a 4, para a gente tentar entender melhor o que ele está dizendo. Paulo escreve, porque Deus nos escolheu nele. E esse nele é em Cristo, ele está falando de Jesus, então Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a gente pode olhar para isso aqui e entender o seguinte, Deus, não funcionou, né? Me dá um minuto, vamos lá de novo. Se aparecer aí, você me avisa. Apareceu? E você está conseguindo... Ah, moleque. Vamos lá. Então Deus,
Olha só, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos. Basicamente o que essa frase está dizendo é isso. Deus nos escolheu para sermos santos. Eu vou botar isso aqui em verde, na verdade, para sermos santos. Agora, por que Deus nos escolheu para sermos santos? É só para você ser santinho, ficar no cantinho bonzinho, certinho, para você servir de enfeite na coleção de santos de Deus? Não. Paulo continua dizendo: em amor, Deus, novamente, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Isso aqui é importante a gente entender, que a nossa santidade é a partir da nossa identidade, a nossa filiação em Jesus, por meio de Jesus. Ou seja, essa predestinação aqui é como aquele avião que está predestinado a ir para Paris. Quem está fora do avião, adivinha aonde não chega? É em Paris. Quem está dentro do avião, agora se torna, assim como o avião, quem está dentro se torna predestinado para chegar em Paris. A gente, em Cristo, por meio de Jesus, nós somos predestinados, conforme o bom propósito da sua vontade, para o quê? Para louvor da sua gloriosa graça, no qual nos deu gratuitamente. Então, olha só, nós somos filhos de Deus, filhos do Pai, para louvor da glória de Deus. Continuando, nele, olha aí, mais uma vez, nele, em Jesus, temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de Deus, o qual derramou sobre nós sabedoria, e nos revelou. Então, em Cristo nós temos redenção e revelação do mistério da sua vontade, porque a vontade de Deus é um mistério, ninguém sabe. Mas em Jesus nós sabemos. Em Jesus o mistério é revelado, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Qual é a vontade de Deus? Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação dos plenitude dos tempos. Então a gente pode ler isso aqui. Em Jesus temos a revelação e a revelação do mistério, que é fazer Jesus ser glorificado. Continuando. Nele, olha aí, em Jesus também fomos escolhidos, conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o seu propósito da vontade, a fim de que, para que nós, os que primeiros esperamos, ou seja, os que cremos em Cristo, sejamos, ou seja, existamos para o louvor da sua glória. De novo, em Jesus nós fomos escolhidos para que a gente creia, e em cremos nós sejamos, nós vivamos, existamos para a glória de Deus. Então, se a gente é filho de Deus, para a glória de Deus, nós cremos em Jesus para a glória de Deus. E ele continua dizendo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo, que é a garantia da herança da promessa, para o louvor da sua glória. De novo, quando nós ouvimos, nós fomos selados com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Você é filho de Deus Pai para a glória de Deus, você crê em Jesus e existe para a glória de Deus, e você é selado com o Espírito Santo para a glória de Deus. Romanos, e aí Paulo fala numa outra carta, Romanos 11:36, pois todas as coisas vieram dele, existem por meio dele, aqui e agora, e são para ele no futuro. A quem seja a glória? A ele, a Jesus seja a glória para sempre. Todas as coisas são feitas e existem para a glória de Deus. Adivinha para o que nós devemos viver? Para a glória de Deus. Você pode dar um amém para isso? Amém. Amém. Nossa vida. Se você declara que você entregou a sua vida para Jesus, se você declara como Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então você foi criado para viver para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para viver para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para que Ele seja exaltado, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido, para que o nome dEle seja proclamado por toda a terra durante 1000 gerações. Esse é o propósito da nossa vida, que Deus seja exaltado. Essa é a expectativa, essa é a vontade, esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você glorifique a Deus. Que você glorifique a Deus. Deus tem um propósito
para mim, Deus tem um propósito para você, Ele te deu dons, talentos, que devem ser usados com a motivação correta. Não com uma motivação errada. Deus não te deu um presente de dons e talentos para que você use com a motivação errada, mas com a motivação certa. E essa motivação é glorificar o nome dEle. Independente do que você recebe de expectativa dos outros, do que o mundo ao seu redor coloca sobre você, as expectativas dos outros sobre você, ou independente da sua própria expectativa do que você tem que fazer a respeito da sua vida, você deve permanecer fiel ao que Deus te criou para ser, que é um reflexo da glória dEle aqui nesse mundo. E quando a gente fala sobre louvor da glória de Deus, eu não estou falando somente de louvor no sentido de música. A gente, às vezes, na igreja, no evangeliquez, a gente tem uma linguagem própria nossa, né? E a gente acaba confundindo e usando como sinônimo louvor com música. Está na hora do louvor. O que está acontecendo? Está tendo música dentro da igreja, né? E eu não estou falando somente nesse sentido. Eu estou falando quando a gente vive para o louvor da glória de Deus, eu estou falando de você exaltar, engrandecer, expressar com a sua própria vida a glória de Deus aqui na terra. Quando a gente vive por qualquer outra coisa, quando a gente vive por dinheiro, por fama, por sucesso, por status, por poder, pelos prazeres que esse mundo nos dá, por comodidades, nós podemos até construir alguma coisa relevante aqui na Terra. Você pode até chegar em algum lugar aqui, mas nada disso tem relevância na eternidade. As coisas desse mundo só têm relevância aqui nesse mundo. Então, meu amigo, não desperdice a sua vida vivendo por algo que é temporário, vivendo pela coisa errada, buscando e caçando e vivendo por algo que depois de alguns anos vai sumir, vai acabar. Viva para a glória de Deus. Quando você vive para a glória de Deus, o que acontece é que você vive no centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando você vive para a glória de Deus, você acaba necessariamente vivendo no centro da vontade de Deus para a sua vida. E deixa eu te dizer o seguinte, esse é o melhor lugar que você podia estar. Não há outro lugar que você poderia estar que é melhor do que no centro da vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, não há outra vida melhor do que viver para a glória de Deus. Isso tem impacto na eternidade, tem impacto aqui na terra, tem impacto aqui e tem impacto depois, né? Então, a gente precisa entender isso e viver com isso em mente. Porque a verdade é que, se a gente se esquece disso, quão fácil é a gente viver para o momento? Quão fácil é a gente esquecer para o que a gente deve viver e começar a viver para as coisas imediatas, né? Para as coisas urgentes, para aquilo que está na nossa frente, para aquilo que a gente consegue viver, apalpar e que está chamando a nossa atenção. Então, a gente precisa constantemente estar se lembrando disso, colocando isso no nosso coração, colocando o nosso coração no caminho certo, porque a sua vida, ela segue no rumo das intenções do seu coração. A sua vida, ela segue no rumo das intenções do seu coração. Os seus atos são fruto de crenças interiores. Aquilo que você crê acaba se externalizando. O seu coração acaba dando o rumo para a sua vida. Então, viver para a glória de Deus, viver para o louvor da glória de Deus, não é uma maquiagem exterior que a gente faz. A gente não tenta fazer uma reforma exterior na nossa vida, tentando fazer parecer que nós vivemos para a glória de Deus. A verdadeira vida, que é uma vida que vive para a glória de Deus, começa com uma transformação no nosso interior. Com a transformação da intenção do nosso coração. Por que eu faço aquilo que eu faço? Porque é isso que vai determinar a verdade do que você está vivendo. Em Mateus 6, 19 a 21, fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra. Isso aqui é Jesus falando. Não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração.
Aonde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, por que você está vivendo? Qual a motivação interior que faz que você faça aquilo que você faz? Qual a motivação interior para a sua vida, para as coisas que você faz? O seu coração é a parte principal nessa história. É a parte principal onde você tem que olhar e avaliar e começar a entender as motivações do seu coração, porque são delas as motivações do coração, e é do coração que flui essa vida que glorifica a Deus. É do interior. Olha só o que Provérbios 4, 23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele é que flui, é que depende toda a tua vida. E aí tem um salmo que eu amo, Salmo 139, versículos 23 e 24, que Davi fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha só, vê se a minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, vem depois de sonda o meu coração. Prova o meu coração, conhece as minhas inquietações, conhece as minhas intenções, prova, avalia aquilo que está dentro de mim, Deus. E aí sim, a minha conduta vai ser dirigida pelo caminho de Deus, e eu vou viver para a glória de Deus. Davi disse nesse salmo, né? Sonda-me, prova-me, dirige-me, coloca as minhas motivações, as minhas intenções, os meus valores no lugar certo. E se você então foi criado para glorificar Deus, para a glória de Deus, então glorificar Deus deve sair e deve ser uma intenção do seu coração. Deve ser uma motivação para a sua vida, deve ser a prioridade daquilo que você faz, em tudo que você faz. Tem que ser o seu maior valor, glorificar a Deus. Amém, gente? E aí, voltando para o nosso texto que a gente leu aqui no início, de Efésios 1, 4 a 6, eu quero dar para vocês uma parte prática, uma aplicação. Beleza, como que eu vivo para a glória de Deus? Eu vou pedir para botar aqui de show. Então, olha só. Ele começa falando, né? Porque nos escolheu nele. O que é Deus escolher em Jesus? O que aconteceu aqui nesse momento? Nós fomos salvos. Então, olha só. Eu preciso estar em Cristo, em Jesus, para obter salvação. Ele continua. Para sermos santos e irrepreensíveis. O que está acontecendo aqui? Uma vez que eu sou salvo, agora eu passo por um processo chamado processo de santificação. Então eu preciso de salvação, eu preciso de santificação, e ele continua: em amor nos predestinou em Cristo para sermos adotados como filho, por amor, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da glória de Deus. Então eu sou salvo, salvação, para que eu seja santo, santificação, para que Deus seja glorificado, a adoração. Você pode repetir comigo? Salvação, santificação, a adoração. Mais uma vez, salvação, santificação, a adoração. Eu preciso estar em Jesus, ser salvo. Essa é a primeira coisa que eu preciso na minha vida. Se você ainda não é salvo, esse é o seu dia, esse é o seu momento. Você pode sair daqui salvo, você pode ser salvo aqui e agora em Jesus. Você pode se tornar predestinado, você pode entrar nesse avião chamado Jesus Cristo, que está rumo ao céu, rumo à vida eterna, rumo à vida plena. Essa é a vontade de Deus para você aqui nessa manhã. Uma vez que fomos salvos, eu preciso entender que eu preciso ser santo, ser como Jesus, ser filho, me tornar filho. Agora, como que um filho age? Como que um filho de Deus vive? Como que um filho de Deus faz o que faz? O que eu preciso fazer? Como que eu faço as coisas? Como eu vivo essa vida? Para quê? Para a glória de Deus, porque eu preciso adorar a Deus. Foi para isso que eu fui criado, para adorar a Deus que me salvou. Amém? Amém. Então, o que eu faço, né? A pergunta é, beleza, salvação, santificação, adoração.
Então eu vou fazer o seguinte, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, eu vou largar tudo, vou virar um monge e vou ficar meditando o dia inteiro sem fazer nada. É isso que Deus tem pra gente? Será? Eu já estou quase terminando, a banda pode até já subir. Mas olha só, Paulo, o próprio Paulo que escreveu isso aqui, ele dá a resposta. Em 1 Coríntios 10, 31, ele fala o seguinte: portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, o que eu devo fazer na minha vida? Devo abandonar tudo? Não. Em tudo que eu fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Gente, o segredo para viver a vida, o segredo para viver para Deus, está na intenção do seu coração. A mesma ação pode ser tomada por duas pessoas diferentes e tendo intenções completamente diferentes. Então, o problema não é necessariamente a ação em si, a vida em si. O problema vem da intenção do seu coração e isso transborda. Então, não abandone o seu trabalho. O problema não é o seu trabalho. Não abandone o seu trabalho, mas sim trabalhe para a glória de Deus. Peça ao Espírito Santo, olha só. Você pode, hoje ainda, amanhã, antes de você sair para o trabalho, você pode falar: Espírito Santo, sonda-me. Olha só, Salmos 139, 23. Sonda o meu coração hoje. Prova as minhas inquietações, prova o meu coração. Reconhece em mim se há alguma coisa errada e me guia para que no meu trabalho eu viva para a tua glória. O problema não é o dinheiro, gente. Ganhe dinheiro, de preferência muito dinheiro. Mas que ganhe dinheiro para a glória de Deus. Ganhe dinheiro para a glória de Deus. Peça ao Espírito Santo, sonda o meu coração. Prova-me, guia-me, para que as minhas intenções, para que o meu coração esteja alinhado com o teu coração. Me dirige para que esse dinheiro seja motivo da tua glória, e não motivo de qualquer outra coisa, não qualquer outro motivo, mas que aquilo que eu ganhe seja para a tua glória. Gente, o problema não é o prazer em si. Tenha momentos de lazer. Curta a vida com a sua família, faça coisas que te agradam, é claro. Não estou dizendo que agora você precisa viver uma vida miserável. Pelo contrário, Deus tem uma vida de prazeres para você. Mas em tudo que você fizer, até nos seus momentos de lazer, Espírito Santo, me guia. Direciona o meu coração, que o meu coração esteja na motivação correta, esteja no lugar certo, para que até no meu momento de lazer, Deus seja glorificado. Amém? Gente, o nosso propósito de vida é glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Seja trabalhando, estudando, seja honrando o seu cônjuge, seja cuidando do seu filho, seja fazendo o que você tiver para fazer na sua frente. Faça tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E olha só, eu quero mostrar para vocês aqui uma frase, um poema, na verdade, que a Madre Teresa, ela escreveu. Olha só o que ela diz. Muitas vezes as pessoas são irracionais, ilógicas e egocêntricas. Perdoe-as, mesmo assim. Se você for gentil, as pessoas podem acusá-los de motivos egoístas e ocultos. Seja gentil, mesmo assim. Se você tiver sucesso, ganhará alguns falsos amigos e alguns verdadeiros inimigos. Tenha sucesso mesmo assim. Se você for honesto e franco, as pessoas poderão enganá-lo. Seja honesto e franco, mesmo assim. O que você passa anos construindo, alguém pode destruir da noite para o dia. Construa mesmo assim. Se você encontrar serenidade e felicidade, outros podem ficar com ciúmes. Seja feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje, muitas vezes as pessoas esquecerão amanhã. Faça o bem mesmo assim.
Dê ao mundo o melhor que você tem e nunca será o suficiente. Dê ao mundo o melhor que você tem mesmo assim. E aí ela conclui dizendo: veja, em última análise, é entre você e o seu Deus. Nunca foi entre você e eles. Em tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Faça mesmo assim. Qual é a motivação do que você está fazendo? É para que os outros vejam? É para que você seja glorificado? É para que os outros te aplaudam? Por que você faz o que você faz? É entre você e Deus. Então vai e faz. Não espere os outros, não dependa dos outros, não fique avaliando se os outros estão vendo, fazendo, estão comentando, né? A gente posta as coisas na internet, no Instagram, esperando o quê? Que os outros gostem, né? E deem like. Você posta e você fica esperando lá até o primeiro like. Enquanto não tiver o primeiro like, você não larga, né? E aí você vai e fica vendo todos os comentários do que as pessoas falaram a respeito do que você postou ali. A gente vive hoje, a nossa vida é naturalmente, de novo, se a gente não se lembrar, se a gente não estiver constantemente avaliando o nosso coração, a gente é levado para um lugar onde a gente vive para os outros, vive para a expectativa dos outros, vive para o dinheiro, vive para a fama, vive para a influência, vive para aquilo que está chamando, clamando pela nossa atenção. Enquanto que Deus está aqui dentro de nós falando: eu quero que você viva para a minha glória, para que os outros vejam, para que os outros saibam quanto eu sou bom, quanto Deus é bom, e vivam também para a glória dele. Se em tudo que nós fazemos, a intenção do nosso coração sempre for glorificar a Deus, nós estaremos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Se em tudo que nós fazemos, a nossa intenção, a intenção do nosso coração for de glorificar a Deus, você vai estar cumprindo o propósito para o qual Deus te criou. Então, gente, para a gente terminar, para o que você está vivendo? Você pode responder comigo: eu estou vivendo para a glória de Deus. Mais uma vez, eu estou vivendo para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé?